Família ICL, mais uma vez reunida, da causa de Deus, que acontece em nossa ação diária. Lembrando que está em sintonia conosco e retransmitindo esse programa, a Pop TV do Rio Grande do Sul, que transmite pelos canais 23.1 em Porto Alegre e o canal 45.1 em Sobradinho. Estamos muito felizes frente ao novo método, maneira, jeito de trabalhar a espiritualidade e cada vez mais levando para vocês o melhor e mais qualidade. Conosco hoje também a nossa querida advogada Natália. Oi, Davi, obrigada. É novamente uma satisfação imensa estar aqui no Espiritualidade na Ação. Eu estou falando desde Manaus, sou presidenta da Humaniza Coletivo Feminista, e é sempre muito interessante a gente fazer as abordagens aqui nesse programa. Obrigada novamente. E, inclusive, hoje o tema ele é bem interessante. Vamos tratar de alguns enunciados da Justiça Federal e aproveitamos para trazer um vídeo feito pelo Frei Davi sobre o tema, que é bem importante que a gente tenha em mente, que possa abordá-lo. Queria pedir para passar o texto aqui, o vídeo aqui no programa, por favor. Importante, 13 de maio é dia de denunciar. Hoje celebramos o 13 de maio com o STJ e o Conselho Federal de Justiça anunciando os 49 enunciados que denuncia tudo aquilo de errado na justiça, com referência aos julgamentos, na ação do executivo e na ação do legislativo. Eu quero enfocar o seguinte: um dos enunciados trabalha intensamente a matança de jovens negros, que governadores de direita, governadores de centro e de esquerda têm feito. Tarcísio em São Paulo tem matado muitos negros, mas a Bahia não fica atrás com o governador de esquerda. Jerônimo, meu irmão, você é afro-indígena. Jerônimo, agora é domingo, dia das mães, você deixou matar Vitor Siqueira, jovem trabalhador, que comprovadamente não tinha passagem da polícia. A polícia o algemou, botou no carro e jogou na rua o jovem morto. E você vai deixar isso? Jerônimo, quero que você indenize já a família do Vitor Siqueira e abrace a luta contra a matança do povo negro no seu estado e em todo o Brasil. Contamos com você. Um dos temas dos 49 enunciados é isso, matança de jovens negros. Mas antes, vamos chamar a convidada de hoje, a nossa querida ministra Edilene Lobo. Ela é uma jurista, advogada e acadêmica brasileira. Atualmente, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. É professora da Universidade de Itaúna, é a primeira mulher negra a ser nomeada para o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Demorou muito. Ela realça que o importante mesmo é abrir caminho para que novas meninas negras se espelhem nesta conquista. A magistrada do Tribunal Superior Eleitoral propõe alternativas para que a justiça e os espaços de decisão possam ser mais plurais, representar mais e com mais qualidade a população afro-brasileira e as mulheres. Ministra, bem-vinda, se apresente para nós. Muito obrigada e muito feliz de estar aqui com todos que nos acompanham e podendo debater esse esforço concentrado da Justiça Federal ao se reunir com variadas organizações do próprio Judiciário, magistradas, magistrados, a Educafro e outras instituições muito importantes nessa luta para trazer esse conjunto de enunciados com vista a enfrentar essa chaga que impossibilita a sociedade brasileira de caminhar em paz e de oferecer condições de vida digna para todas as pessoas que a compõem, especialmente a maioria negra que cria a riqueza nesse país, que traz a vida boa para todas as pessoas usufruírem. Então, esses enunciados que nós conseguimos produzir
no primeiro Seminário de Equidade Racial da Justiça Federal, realizado no Superior Tribunal de Justiça, sob a coordenação do ministro Herman Benjamin, e tantos outros magistrados e magistradas preocupados, solidários com a necessidade e a luta pela inclusão das pessoas negras em todos os espaços da vida, nos espaços de trabalho, de lazer, de expressão religiosa, de manifestação política, enfim. Esses enunciados, eles oportunizam uma grande possibilidade de nós começarmos a fazer um diálogo bem feito com todas as pessoas do sistema de justiça. Eu falo do judiciário, mas eu também falo da advocacia, eu também falo do Ministério Público e eu também falo da sociedade. Nós não vamos encontrar saídas para o problema do racismo e da misoginia no Brasil se não forem saídas coletivas, se não for a formação de respostas em rede. Muito obrigada pela oportunidade, portanto, de nós falarmos dessa temática aqui hoje. São 49 enunciados jurídicos e hoje estamos refletindo como agir com espiritualidade a partir de alguns dos enunciados que vamos refletir com coração e mente e tendo certeza que o conjunto dos setores que a ministra elencou aqui vai aprofundar e levar a sério esses enunciados, porque somente assim vamos mudar a realidade da justiça no Brasil. Mas antes, eu gostaria de colocar uma mensagem: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33, é o norte para que esses enunciados sejam eficientes e estejam em sintonia com a espiritualidade que acreditamos. Bem, como vocês têm consciência, são 49 enunciados. Vamos trabalhar aqui apenas alguns. Por exemplo, agora vou fazer uma pergunta trabalhando no enunciado 4 e o enunciado 36. E a pergunta é a seguinte: o negro, mesmo tendo qualificação superior, perde a vaga para uma pessoa branca. Isso é apenas um dos indicadores do racismo estrutural que afeta o Brasil. Como a justiça precisa atuar, ministra, nesses casos? Bem, nós sabemos que o racismo ele se estrutura em várias estratégias. Eu falava dessa chaga social, dessa ideologia da exclusão, trabalha com mecanismos variados, alguns muito sofisticados. A construção, portanto, dessa exclusão que nós observamos pode se revelar projeto de dominação, projeto político de dominação de um povo, de uma região, de uma nação, enfim, ou de nações. O racismo, portanto, ele não encontra nem pode encontrar nenhuma justificativa. Ele precisa ser enfrentado e combatido em várias frentes. Por isso, Frei Davi, que não vejo, como nós já dialogamos tantas vezes, uma única resposta para um problema com a dimensão que tem o racismo, com um problema multifatorial. Essa não é uma tarefa só das pessoas negras, essa não é uma tarefa só do Estado, das instituições do Estado. Nós precisamos, todas e todos, em cada lugar, de todas as formas possíveis, lidar com essa chaga que exclui, que impede o país de crescer e que distribui tantas violências que atingem primeiro as pessoas negras, mas depois toda a sociedade. Eu venho dizendo que uma sociedade próspera, ela não se desenvolve se ela estiver assentada em tantas desigualdades. Por isso que eu começo destacando isso. Enfrentar o racismo é uma tarefa de todas as pessoas para que todas as pessoas possam viver bem, melhor, num ambiente seguro. Quando nós falamos do sistema de justiça, o sistema de justiça, ao lado da magistratura, do Poder Judiciário, conta com o Ministério Público que lhe integra,
com a advocacia pública e privada que também lhe integra. É para dizer que o sistema de justiça deve se valer de todas as suas instituições para atuar, primeiro, julgando os casos concretos que lhes são apresentados, para extirpar essa chaga, e nessa atividade judicante que homens e mulheres, magistradas desempenham no judiciário, é fundamental conhecer o protocolo para o julgamento com perspectiva racial, que é um documento produzido no Conselho Nacional de Justiça e que reflete a luta do povo negro de muito tempo e que faz chegar agora, por último, nesses últimos anos, ao sistema de justiça para falar exatamente disso. Igualdade é um princípio estruturante da sociedade próspera. Igualdade é uma ordem que a Constituição estabeleceu para todo o sistema, inclusive para o sistema jurídico, para o sistema de justiça. Então, quando casos variados, por exemplo, envolvendo a discriminação trabalhista praticada por meio de plataformas digitais, isso tem sido muito comum. Casos que tais aportando ao sistema de justiça na mão de um juiz, de uma juíza, tem que merecer a atenção, o cuidado, principalmente para identificar com precisão esse tipo de discriminação e aplicar a lei. O Brasil tem um conjunto legislativo amplo para tratar dessa temática. Então, o sistema de justiça precisa conhecer todos esses documentos, a começar pela Convenção Interamericana de Erradicação de toda forma de discriminação. É preciso conhecer os protocolos para o julgamento com perspectiva racial e perspectiva de gênero e ter em mente que o racismo não é brincadeira, o racismo não é um modo de ser, o racismo não está abrigado sob a liberdade econômica. O racismo é crime, o racismo gera danos à pessoa imediatamente envolvida e a toda a coletividade, e assim tem que ser tratado. Precisa ser tratado no âmbito da aplicação das penas pelo crime, precisa ser tratado no âmbito da reparação civil com o pagamento dos danos, a reparação dos danos individuais e coletivos causados, e principalmente precisa ser tratado com políticas públicas de longa duração, aí não só do judiciário, de todo o sistema de justiça e de toda a sociedade. Nós precisamos falar num projeto de educação para a vida sem racismo. E essa é uma tarefa de todos nós, de todas nós, seja do judiciário, seja da sociedade, seja das várias organizações civis, seja das empresas. Sim, porque embora nós voltemos a falar sempre do serviço público, mas o mundo corporativo tem o dever de aplicar a Constituição. Lá, por exemplo, está descrito no artigo 7º que não se autoriza, não se admite a discriminação no trabalho em decorrência da raça. Portanto, quando nós pegamos os enunciados para responder esta pergunta, e Frei Davi aponta 2 importantes enunciados, o enunciado 4 e o enunciado 36, esse conjunto oferece, inclusive, orientação para a magistratura, orientação para o sistema de justiça, para julgar casos de exclusão, de discriminação racial no trabalho, no acesso à educação, enfim, no acesso aos bens da vida que devem ser disponibilizados para todas as pessoas. Ministra Edilene, desde já me permita expressar a minha imensa alegria de estar aqui conversando com a senhora hoje, e que eu sou fã também. E conforme a senhora comentou há pouco tempo sobre igualdade no trabalho, os dados do IBGE mostram que as mulheres negras recebem, em média, menos da metade do salário de homens brancos para fazerem as mesmas funções. Isso evidencia, claro, um impacto que é combinado de racismo com sexismo. E não à toa, a Angela Davis tem uma frase muito célere que nós seguimos repetindo, que quando a mulher negra se movimenta na sociedade, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Queria saber da senhora se a senhora, como primeira mulher negra nesse cargo, já sentiu esse tipo de discriminação e como que as demais mulheres devem agir, inclusive legalmente, para lutar contra esses estigmas.
Bem, quando nós falamos do racismo e da misoginia, porque eu usaria essa expressão, quando nós falamos dessa dupla opressão que se abate sobre as mulheres negras, nós vamos ver quem está embaixo e atrás na fruição dos direitos fundamentais. Exatamente a maior população que deve estar na frente e em cima quando nós falarmos de fruição e de construção de políticas públicas para o acesso aos bens fundamentais, aos direitos fundamentais. Então é muito importante, doutora Natália, muito obrigada pelo seu carinho, por essa pergunta tão incisiva e pontual, bem pontuada. Nós precisamos, então, e aqui você falou de Angela Davis, eu trago Sueli Carneiro, nós precisamos falar dessa dupla opressão, a chamada interseccionalidade dupla no enfrentamento do racismo que se abate sobre as mulheres negras. De fato, quando nós examinamos os números, eles contam que o racismo praticado contra as mulheres no mundo do trabalho só nega da sociedade bilhões de reais todos os meses, todos os anos. Ou seja, o racismo é contraproducente, além de ser uma violação de direitos fundamentais, um desrespeito à maioria da população brasileira, é também contraproducente, gera prejuízos econômicos. O dinheiro sonegado ao trabalho, a remuneração justa de mulheres negras, falta para a economia para melhorar a vida de todo mundo. Por isso que eu volto à nossa conversa inicial, enfrentar o racismo é tarefa de todas, de todos, não só das pessoas negras. Mas, voltando à nossa vida cotidiana, e a pergunta que você fez especificamente dirigida à minha pessoa, como é que eu me vejo e como é que eu cheguei aqui nesse mundo tão difícil, nessa estrada tão esburacada que oferece poucas oportunidades. Eu venho do extremo norte do meu estado, já contei muito da minha cidadezinha para o Frei Davi, chama Taiobeiras, lá no extremo norte. Uma cidade pequena, com pouquíssimas oportunidades, e quanto menor as organizações, quanto mais periféricas, menos condições de vida são oferecidas às mulheres negras, à população negra. Por isso, nós precisamos olhar a realidade do Brasil a partir dessa composição multifacetada. Por vezes, nós olhamos só as capitais, nas capitais, nos grandes centros, a realidade, que é muito perversa com pessoas negras, por vezes, já sabemos, vimos, os números contam, mas não é a realidade da grande maioria dos municípios do Brasil, ainda mais perversa, onde a violência contra as meninas, a exploração sexual, a falta de emprego, a falta de condições básicas, graçam e atormentam mulheres e meninas por esse país continental. Mas eu falava da minha pequena cidade, eu venho de lá, de uma família muito simples, de uma família pobre, e a minha grande dificuldade foi acessar a educação. No meu tempo de estudante, não havia essa luta tão importante das cotas para as pessoas negras, por exemplo, na formação, na educação superior, por exemplo. Isto portanto, gente, que bacana que a ministra está partilhando conosco sua vida e a militância como profissional, ministra, ela entende que ela vem de um povo e ela não está sendo omissa em servir às dores desse povo. Ministra, o Brasil inteiro acompanha nosso programa, então um abraço especial para o pessoal do Brasil inteiro que está acompanhando nosso programa. E lógico, cada um de vocês que está agora conosco, sintonizado, dê um like, retransmita esse link para o máximo de grupos do qual você faz parte, para que mais e mais a potência da fala da ministra, a potência desse tema, a necessidade desses enunciados venha a chegar e venha a fazer efeito nos 4 cantos do Brasil. Também é bom vocês saberem que o ICL é uma potência também. O ICL, nesse processo de ser potência para ajudar o Brasil a ser melhor, vai estrear o documentário inédito Império Malafaia. É um assunto delicado? Mas nós temos que botar o dedo também em assunto delicado. O Império Malafaia fala sobre o patrimônio milionário do pastor Silas Malafaia.
um dos maiores financiadores da extrema-direita no Brasil. O último grande ato bolsonarista, ou penúltimo, não lembro bem, foi financiado por ele, através de artimanhas e artifícios. A investigação jornalística de Juliana Dalpiva e do Igor Melo traz, com muito profissionalismo, muita ética, esse debate chamado Império Malafaia. Exibição do documentário, mais debate ao vivo com o nosso querido Edu Moreira, a Juliana Dalpiva e o Igor Melo, acontecerá agora, dia 29 de maio, quinta-feira, às 20 horas. E eu sei que você é daquelas pessoas que gostam de coisas boas. E você vai entrar nesse link, vai já se inscrever para garantir sua vaga. Ministra Edilene, eu recebo muitas denúncias e acho que a senhora deve lidar com diversas situações com relação a isso também, que é não só a proibição, mas manifestações indigestas, inclusive, sobre cabelos, penteados afro, às vezes há até agressões verbais por conta disso, que acabam, sim, interferindo em diversas nuances, né, das pessoas negras, como o próprio credo, como a própria manifestação étnica, e isso é racismo, é discriminação étnico-racial, afeta nas escolas grande parte das meninas negras e dos meninos negros, e perpetua estigmas de desigualdades que são históricas. E queria que a senhora pudesse falar um pouquinho da proteção legal que essas pessoas podem buscar para evitar, para impedir e para reparar, apesar de irreparável, mas tentar reparar esses direitos ofendidos. Bem, eu falava um pouco antes, só arrematando aqui, na nossa vida cotidiana, tornou-se naturalizado o preconceito que tenta nos afastar, nos eliminar, nos impedir de acessar o básico. Eu dizia que no meu tempo de estudante, e ainda hoje, durante minha trajetória profissional, o racismo sempre colocou em dúvida a minha capacidade como professora, com cátedra internacional. Por vezes as pessoas me perguntando se esse currículo era meu mesmo. Então, note que tem modos sofisticados do preconceito, do racismo nos afligir, nos atingir. Com a aparência, é outra estratégia que revolta e é crime, e que pode ensejar modalidades variadas de reparação. É preciso a gente identificar que tem modos muito sutis de falar, por exemplo, dos nossos cabelos para nos discriminar. A pergunta sobre como é que lava o cabelo trançado, ela esconde, por vezes, o racismo, porque dá a entender que cabelos trançados, cabelos com dreadlock são cabelos sujos. Ou, diretamente, impedindo pessoas com cabelos trançados, mulheres com turbante, de ingressarem em determinados espaços, de circularem livremente pelas ruas. Essa discriminação, ela viola várias leis no Brasil, desde o Código Civil até o Código Penal, e a primeira grande providência é denunciar. Nós não podemos nos calar diante de situações dessa natureza. Então, causa incômodo? Sim, e nós temos que falar sobre isso. Temos que incomodar, denunciando e buscando a reparação. Por isso que é muito importante conhecer os seus direitos nesse assunto. Conhecer o sistema de justiça para dizer que o Ministério Público é uma instituição da sociedade criada pela Constituição. E ela se serve, essa instituição, da Constituição para proteger essa sociedade. Então, o Ministério Público pode e deve receber denúncias quitais e promover as ações penais próprias, como também pode promover as ações civis pertinentes. A advocacia, lá no campo da defensoria pública, igualmente pode e deve mover as ações judiciais para buscar a reparação econômica e a responsabilização penal, porque nós já sabemos que o dano moral, o dano coletivo, o dano mental, inclusive, ele é irreparável. Por isso que nós temos que trabalhar na prevenção. Denunciar é fundamental e apurar é um dever do sistema.
apurar e aplicar a lei é um dever do judiciário. Por isso que nós precisamos, diante dessas situações, não nos calarmos, é preciso denunciar e buscar a reparação devida e a punição dos responsáveis. Por isso eu venho dizendo sempre, racismo não é brincadeira, racismo não é explicado porque é assim que as pessoas agem desde sempre. Racismo é crime, racismo é ilícito civil e pode configurar, inclusive, quando for praticado para retirar ou impedir as pessoas negras de participarem dos processos políticos, pode ser um ilícito eleitoral. Nosso horário está estourado, mas antes da nossa querida Edilene se despedir, da nossa Natália se despedir, eu queria partilhar com vocês uma coisa fenomenal. A nossa comunidade afro-brasileira acabou de ter um tremendo potencial de vitória. O Conselho Nacional de Justiça julgou uma ação de grupos negros ligado com a Educafro. A ação refere-se ao seguinte: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desviou 500 cartórios do concurso público e deu esses cartórios para filho de desembargador, esposa de desembargadora, para grandes grupos que já têm cartórios. Foi assim uma festa com dinheiro público. Desviou 500 cartórios. E lógico, desviando 500 cartórios, 20% dos cartórios pertencem ao povo negro, então mais ou menos 100 cartórios foi tomado do povo negro e dado aos mesmos. Ganhamos de 15-0 no Conselho Nacional de Justiça. Eu não podia terminar esse programa sem partilhar com vocês essa notícia e peço que vocês procurem isso no site do CNJ, esse julgamento que aconteceu agora sexta-feira. Vale a pena vocês verem isso daí. Eu passo então para a Natália fazer sua despedida, lembrando que a Natália vai estar conosco no próximo programa e também depois a nossa querida ministra fazer sua despedida. Obrigada, Frei Davi. Agradeço à ministra Edilene por partilhar sua visão, seus saberes e principalmente pela atuação tão contundente que ela faz. A presença dela no sistema de justiça é inspiradora e traz para a gente, sim, um esperançar de que cada vez a gente possa alcançar maior equidade nessa sociedade. E muito obrigada, ministra, pela sua presença e espero estar de volta no próximo programa para que a espiritualidade da ação alcance cada vez mais pessoas. Eu é que agradeço, Natália, Frei Davi, e me despeço de todas e todos com o primeiro enunciado de número 1 desse conjunto de 49, tão importante, que nós aqui examinamos ainda rapidamente, como é um conjunto muito extenso, vale leitura atenta, reflexão atenta e, principalmente, fazer o debate, fazer o diálogo. Então, se você puder, pegue os enunciados, dialogue com as pessoas na sua escola, no seu bairro, na sua cidade. Se você é advogada, leve para a OAB, leve para a sua prática cotidiana. De fato, pratique o enunciado número 1 por primeiro. Lá está descrito que nós temos que aplicar como referencial da sociedade justa, solidária e fraterna, prometida desde muito tempo, nós precisamos falar de equidade racial em tudo e paridade de gênero sempre. Espero que nós voltemos a falar disso. Pelas redes sociais, nós estamos sempre tratando dessa matéria e aí sim, é bom aproveitar a tecnologia para fazer com que ela sirva à sociedade e sirva ao propósito de enfrentamento ao racismo, que é permitir, pelo menos, difundir esses conteúdos importantes para a causa negra e para o enfrentamento à desigualdade, ao racismo que faz tão mal à sociedade brasileira. Contem comigo sempre. Até uma próxima oportunidade. Muito bom. Eu peço que todos vocês, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, faça aí o like para que mais gente entre nesse debate. E vamos concluir com a mensagem bíblica. Vamos ver a mensagem bíblica de conclusão do programa de hoje. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, mas de modo algum, entrareis no reino dos céus. Pai querido, Deus das luzes, Deus que ilumina todo homem, toda mulher, que tenta colocar
a sua energia para construir um mundo melhor. Faça com que, Pai querido, os 49 enunciados entrem no coração de todos os juízes, juízas, desembargadores, ministros, advogados e da sociedade em geral. E façamos disso o instrumento da prática do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, até breve. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado.